queridos, meus amados irmãos. Hoje é dia de falar com vocês sobre as Escrituras, mas não meditando, respondendo perguntas. Temos algumas questões bíblicas aí que nos foram enviadas e quero compartilhar com vocês aqui as minhas considerações, aquilo que, pesquisando aqui, eu cheguei a uma resposta para uma pessoa que falou conosco nesses dias. Já já vocês vão conhecer. E este é um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E eu não estou aqui sozinho, porque comigo está Pastora Silvana. Pastora Silvana, né? Minha escudeira, companheira, né? Minha tudo aqui, né? Se olhar que a equipe é enorme aqui atrás, tem a Silvana, né? Me ajudando, e juntos aqui vamos fazendo esse quadro falando sobre dúvidas da Palavra de Deus. Antes, porém, alguns recadinhos que eu queria trazer com vocês. E o primeiro é esse, né? Os nossos parceiros, pessoas que nos ajudam daqui dentro do Ministério APR. Ebenezer Contabilidade. Cuida da minha empresa, cuida das minhas questões aí ligadas a obrigações com o governo e assim por diante. E pode ajudar você também, sua empresa. Esse momento é momento de imposto de renda. Precisa de ajuda? A Ebenezer pode, né, aí dar toda a assessoria que você necessita, beleza? Nosso segundo parceiro aqui, Mão Brownie. Deliciosos brownies que você pode degustar com a sua família. Tem umas novidades, o Rock and Brownie, tem o ovo de brownie, enfim, muitas coisas gostosas para vocês. E finalmente, VNC Studio, tratamento de imagens, de áudio, né, vídeos e assim por diante. Precisa de ajuda? VNC Studio. Esses são os nossos parceiros. E você também pode nos ajudar. Como? Olha esse link que está aparecendo aí na sua tela. É o nosso link, nosso espaço no Hotmart, onde eu coloco lá as minhas publicações em livros digitais. São mais de 20 títulos. Eu sei que um deles pode abençoar a sua vida. E quando você adquire, você abençoa o nosso ministério, o nosso trabalho também aqui. Acesse aí, né, o Space Hotmart e veja o que interessa para a sua vida, para o seu crescimento. Tá bom, queridos? Sem mais delongas, né, vamos ao que interessa. Né? Vamos falar de pergunta. Vamos ver o que nós temos para responder hoje. E hoje, querido, olha só quem falou conosco. O Herculano Batagnin, lá de Votorantim, São Paulo. Inclusive, estivemos alguns dias atrás aí, intercedendo, né, pela família Batagnin, que enfrentou uma luta aí contra a Covid, mas graças a Deus, né, eles tiveram a vitória ali e está tudo bem agora. O Herculano mandou uma pergunta aqui que a pastora Silvana vai ler para vocês. Presta bem atenção. Se não der para ler aqui, eu coloco na tela uma grande e não tem problema. Como alguém que vive no reino de 1000 anos de Cristo poderá ser salvo? Se todas as manhãs os que pecarem serão mortos, e todos que ainda viverem em corpos sujeitos ao pecado. Pergunto isso porque uma vez que um mau pensamento já é pecado, e do coração do homem procede todo tipo de iniquidade, como será possível alguém sobreviver? Olha que pergunta interessante. E a pergunta do Herculano, ela tem algumas dificuldades para responder. Por quê? Primeiro porque ela se refere a um tempo futuro. Ele está falando do reino de 1000 anos de Cristo. E aí as informações são um pouco mais escassas. Essa é uma dificuldade. E ele coloca aqui vários elementos da sua pergunta, tá bom? Mas vamos lá, vamos tentar responder isso aqui e falar sobre esse assunto que é bem interessante e, apesar de ele estar se referindo ao reino futuro, tem muito a ver com os nossos dias. Você vai entender o porquê. Bom, em primeiro lugar, acho que ficou claro para todo mundo que a pergunta do Herculano se refere ao reino milenar. O reino que Cristo terá sobre essa terra na sua segunda vinda, né? Não no arrebatamento, na outra vinda, que ele vai voltar com a igreja para esse mundo e estabelecer aqui um reino pacífico e próspero, que vai durar 1000 anos. A pergunta dele está relacionada a esse período. Mas o que é o reino milenar? Não vou dar um estudo sobre o milênio aqui, mas vou apenas contextualizar você para que você entenda a que tempo o Herculano está se referindo na sua pergunta. Olha esse mapa, queridos. Aqui nós temos uma linha simbolizando o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento nós temos lá nos céus as bodas do Cordeiro e aqui na terra nós temos a grande tribulação. Ao final deste período, Cristo volta com a igreja, está vendo ali?
É a segunda vinda de Cristo que eu mencionei, quando vai acontecer a batalha do Armagedon. Logo em seguida do Armagedon vem então o período de 1000 anos, o reino milenar, que vai terminar lá na batalha de Gog e Magog. É a esse período que o Herculano se refere na sua pergunta, para você entender um pouquinho aí, né, dos eventos dos últimos tempos. Tem muitos detalhes aqui, que evidentemente eu não vou entrar com vocês, mas que eu comento em detalhes no meu livro, queridos. Então, se você quer aprender bastante sobre o Apocalipse, eu tenho aqui, ó, este livro que é um comentário versículo por versículo, e eu falo de todos esses eventos aqui em seus pormenores. Feito isso, vamos em frente. Eu queria ler com vocês um texto, dentre os muitos que as Escrituras têm, mas um dos principais textos que fala sobre o reino milenar. Tá? Para que você entenda um pouquinho de como ele será, o que vai acontecer dentro desse reino. Vamos lá. Então, Isaías capítulo 11, versículos 3 ao 9, a pastora Silvana vai fazer a leitura para a gente. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo passarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é um dos textos principais, como eu disse, sobre o reino milenar. E aqui nos dá uma característica geral desse reino. E se você prestar bem atenção, o que acontece aqui? Ele está falando que a terra será transformada de uma tal maneira que ela volta a ser como era no Jardim do Éden, antes da queda do homem. Em resumo bem simples, isso é o reino milenar, né? A gente poderia aprofundar muito mais aqui. Mas voltando à pergunta do Herculano, eu queria respondê-la quebrando em pedaços e depois fazendo um fechamento. O primeiro pedaço, esse aqui, ó. Como alguém que vive no reino de 1000 anos de Cristo poderá ser salvo? Ora, então a pergunta do Herculano tem a ver não só com o milênio, mas tem a ver com a salvação durante o milênio. Como alguém poderá ser salvo durante o milênio? Vamos primeiro então falar de salvação. Como que ela vai acontecer dentro do reino milenar? Como nós entendemos que as Escrituras falam deste assunto? Queridos, salvação. A salvação, seja no Velho Testamento, né, lá no passado, seja no Novo Testamento, e entenda-se no Novo Testamento, os nossos dias aqui, seja lá no reino milenar, a salvação, ela sempre é centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lucas, escrevendo no livro de Atos, ele falou uma coisa muito importante, que deixa isso muito claro quando me refiro à salvação no Senhor Jesus Cristo. Olha o que Lucas disse, a pastora Silvana vai ler e eu vou colocar na telona para vocês aí. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome, queridos. O nome é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que também que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, não é religião, não é nada. Nós queremos aproximar de Deus, e seja isso lá no passado, no tempo presente ou lá no reino milenar, é por meio de Jesus Cristo que a salvação é alcançada. Isso é muito claro nas Escrituras. Nós podemos dizer então que lá no Velho Testamento, a salvação acontecia com a fé naquele que viria. Por quê? Porque todos os profetas falam de quem? De Jesus Cristo. Eu não vou ler aqui
todos os textos, mas o profeta Isaías, por exemplo, que é conhecido como o quinto evangelho, ele fala muito do Messias, né? Isaías 53, ele fala do reino messiânico, né? Nós lemos aqui no capítulo 11, fala a mesma coisa no capítulo 35 e assim por diante. Zacarias fala muito do reino milenar, fala do Messias, Jeremias, enfim, todos eles apontam para o Cristo, apontavam, né, para o Senhor Jesus Cristo. Ter a fé naquele que viria. Jesus falando, né, com os fariseus, repreendendo os fariseus, fala, né, Abraão exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Por quê? Abraão esperava em Cristo também a sua salvação. Romanos 4, né, vai deixar isso bem claro. Quando chegamos nos tempos de hoje, do Novo Testamento, então a fé é naquele que já veio. Hoje nós somos salvos por meio de Jesus, que esteve aqui, nos redimiu dos nossos pecados, consumou essa obra, e baseado nisso nós temos acesso ao Senhor. Se você também que está ouvindo essa pergunta aqui, se você não tem acesso a Deus, se você não vive com Deus e quer se aproximar do Senhor Deus, é por meio de Jesus Cristo que você consegue isso. Ele é o único caminho. É isso. E lá no reino milenar, queridos, a fé será naquele que estará presente. Percebe? Aquele que viria, aquele que já veio, aquele que estará presente aqui nesse mundo. E falar sobre salvação no milênio é interessante, sabe por quê? Porque existem muitos que não creem que haverá salvação durante esse período. E, sinceramente, eu acho isso um contrassenso. Se havia salvação antes da vinda de Cristo, se tem salvação hoje, que ele já veio, como não haverá salvação quando ele estiver aqui? Então, isso não faz muito sentido para mim. Então, haverá salvação sim durante o reino milenar, e a pergunta do Herculano está relacionada a isso, tá bom? Então, salvação, ela é sempre centrada em Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. A segunda parte do texto dele é essa aqui, ó. Se todas as manhãs, né, como pode alguém ser salvo no reino milenar, se todas as manhãs os que pecarem serão mortos? Essa parte da pergunta me causou bastante estranheza. Por que essa parte me causou estranheza, queridos? Porque eu nunca li nenhum texto que falasse que os pecadores morreriam todos os dias, seriam mortos todas as manhãs. Mas, para não correr o risco aqui de estar equivocado, eu faço parte de um grupo que tem muitos pastores, né, vários teólogos, e eu perguntei para eles se eles conheciam algum texto que falava sobre isso aqui. E a resposta foi unânime. Ninguém jamais viu alguma coisa. Então, Herculano, você não enviou para a gente o texto onde você achou essa informação que os pecadores seriam mortos todas as manhãs. Talvez seja alguém que falou, talvez seja uma forma de interpretar, não sabemos. A verdade é que sobre isso aqui, não encontrei nenhuma informação dentro das Escrituras. Isso nos leva a pensar na forma como serão tratados os pecadores durante o reino milenar. Então, eu vou comentar sobre isso, né? Primeiro, vamos lá. A primeira coisa que a gente vê no reino milenar é que a adoração lá, ela é obrigatória. É diferente no dia de hoje. Durante o reino milenar, as nações da terra não terão opção. Olha o que diz o profeta Zacarias. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a ir celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não forem celebrar a festa das cabanas. Zacarias 14, 17 a 19. Então, olha só. Reino milenar, todas as nações da terra terão que subir, adorar o Senhor, né? Isaías fala sobre isso lá no capítulo 2, né? Versículos 1 ao 4. Miqueias também vai fazer alusão a essa mesma situação. Então, todos terão que subir e adorar a Deus. E quem não subir, qual é o castigo? Serão mortos? Não, eles não têm a chuva. Ou seja, queridos, eles não terão a bênção de Deus. A chuva que representa a bênção de Deus. O profeta Joel fala sobre isso, né? Que vos darei a chuva, né? Serolha, temporã, a chuva no tempo certo para o crescimento das suas lavouras e assim por diante. Então, as nações que desobedecerem a Deus durante o reino milenar não têm a bênção de Deus. Vão ter dificuldades ali no seu viver diário. Mas não fala de morte.
talvez até morram em consequência disso, mas não porque foram executados, né, aí sumariamente. Segundo ponto aqui em relação ao milênio. A morte não é suprimida. A longevidade se torna uma realidade. A morte continua existindo no milênio, queridos. Até porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala que a morte é o último inimigo a ser derrotado. Então, a longevidade. O que acontece aqui? Os homens voltam a viver como viviam lá no livro de Gênesis, né? Antes do dilúvio, inclusive, 600, 700, 800 anos. O homem viverá muito tempo por causa das condições trazidas de volta a este mundo. Perfeição. Oi? Perfeição. Perfeição, né? Pureza. Não tem mais nada que vai afetar a vida do homem negativamente. Embora ainda exista a herança do pecado, ok? Já falamos sobre isso. Então, olha que o profeta aqui, Isaías, novamente fala nesse período. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Isaías 65, 19 e 20. E o que ele está dizendo aqui? O que o profeta está nos falando? Que todo mundo vai ter o seu tempo de vida completo. Não vai morrer mais por causa de violência, acidente e todos esses males, doenças, né? Todos esses males que nós vemos no nosso mundo de hoje. Tudo isso será tirado. Qual a única coisa que pode levar o homem à morte, né? Quem não chegar aos 100 anos, né, será maldito. O pecado, queridos. O pecado, a desobediência, conforme nós vimos ali, todos terão que obedecer ao Cristo. Quem não obedecer, fica separado, então, da comunidade de Deus. E aí, não tem a bênção, não tem a chuva, como nós vimos ali, vai ter dificuldade. Então, o pecador, ele vai abreviar a sua vida. Mas quem se submeter a Cristo, lembrando que a salvação é em Cristo, lembra que eu falei? Quem se submete a Ele vai ter a sua vida completa. O pecador, ele é maldito aqui por causa do pecado. Mas não é executado sumariamente. Essa ideia, ela não aparece de novo dentro do texto. Então, nós já vimos 2 pontos aqui. Primeiro, que a salvação, ela é por meio da fé em Cristo. Ela se baseia na graça divina. Não importa em que tempo isso aconteça. E segundo ponto, não existe execução dos pecadores. Os pecadores colhem os resultados das suas ações na sua vida. Como? Eles vão encurtar a sua vida de repente, como acontece hoje. Isso até nos lembra, sabe por quê? O 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que vás bem, né, e viva muitos dias sobre a terra. Por que vai viver muitos dias quem honra pai e mãe? É o poder mágico do mandamento? Não, é porque a pessoa vai andar nos mandamentos de Deus, ela não vai estragar a sua vida e vai viver os seus dias plenamente, não vai morrer de drogas, não vai morrer em assassinato, em acidentes e assim por diante. Esse é o sentido, né, deste mandamento. Então, esses 2 pontos já vimos aqui, tá? Terceiro ponto, é a parte central aqui, o Herculano fala o seguinte, né? E todos ainda viverão em corpos sujeitos ao pecado. Pergunto isso porque uma vez que o mau pensamento já é pecado, e do coração do homem procede todo tipo de iniquidade. Olha só, ele está falando da condição do homem caído. É essa daqui, e está correto, né? O pensamento do Herculano nesse ponto. Por quê? Porque, queridos, os habitantes do reino milenar, eles são sobreviventes, né, da grande tribulação, o período que antecede, então, o reino milenar. Eu mostrei para vocês aquele mapa no início. Tá? Eles estão ainda na herança de Adão. Eles são passíveis de redenção. Ou seja, eles precisam aceitar a Cristo, eles precisam ser renovados por Cristo para se livrarem então dos seus pecados. E essa condição do ser humano, ela é ratificada em alguns fatos. Primeiro, nós vimos aí que eles podem se rebelar contra Deus. Quando Deus fala que se alguém não subir, é porque está aberta a possibilidade de rebelião. E nós vimos ainda que no final do reino milenar haverá uma batalha, Gog e Magog, e que muitos seguirão ao diabo. Então, o ser humano no reino milenar não é perfeito. Os únicos perfeitos do reino milenar é o próprio Cristo, evidentemente, e a igreja que já foi glorificada e voltou junto
com ele. Então isso aqui é um fato. O homem durante o reino milenar, em geral, ainda permanece na condição de pecado. Aqueles que sobreviverem à grande tribulação e passarem a fazer parte do reino de Cristo. Bem claro, dessa faixa da população que eu estou me referindo. Então, diante desse quadro, a pergunta dele, né? Como é possível alguém sobreviver? Então, baseado em tudo que eu falei, vamos pensar em algumas situações. Herculano, sabe como é que eles vão sobreviver? Da mesma maneira como sobreviveram os pecadores do Antigo Testamento, como sobrevivem os pecadores nos dias de hoje. Da mesma forma. Primeiro, sobreviverão apropriando-se da redenção operada por Jesus Cristo. Por isso eu quis enfatizar tanto lá no começo que a salvação ela é igual em todos os tempos. Depende de crer em Cristo. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Então os pecadores durante o reino milenar também terão que manifestar a sua fé em Cristo, obedecer a Cristo. E o que é obedecer a Cristo? É cumprir os seus mandamentos. Depender dele para a sua justificação. E olha só o que o profeta Zacarias fala em relação ao reino milenar. Vou ler alguns textos com vocês aqui. A primeira coisa que ele fala é que haverá uma fonte de redenção para o mundo, né? Aqui se refere a Israel, mas aqui se estende também a todo o mundo. Olha só, vamos ver. Naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. Olha que interessante as coisas que ele fala aqui, né? Ele fala, uma fonte jorrará, para quê? Para purificá-los do pecado e da impureza. Percebe? Eles têm sim pecado, todas as condições de maus pensamentos, como você falou, do coração ainda iníquo, tudo isso está acontecendo. Daí haver uma fonte que vai trabalhar isso na vida deles, né? Na sua vida espiritual. E guarda bem esse detalhe aqui, ó. Ele vai remover da terra os profetas como o espírito imundo. Guarda bem esse detalhe que eu já volto nele. Mas Zacarias vai além. Ele fala que essa fonte, quem é? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graça e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Muito bem. Então a fonte que ele está falando ali atrás é a mesma aqui, ó, né? É o Senhor Jesus Cristo. Quem é que os judeus traspassaram? Né? O Cristo. Foi ele que morreu ali pela ação dos judeus lá no passado. Eles vão se voltar para esse Messias. Ele é a fonte que vai purificá-los dos seus pecados, mas não é só deles não, tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Terceiro ponto aqui, todos terão conhecimento de Deus. Já lemos isso lá no livro de Isaías, né? Vamos ler só o versículo 9 novamente. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Percebe o que vai acontecer nesse mundo? A presença de Cristo aqui, a presença da igreja atuando ao lado de Cristo, com os sacerdotes, né? Durante 1000 anos, que fala o Apocalipse 20, vai trazer o conhecimento de Deus para todo mundo. E um ponto importante, lembra que eu falei para você prestar atenção no espírito imundo? Agora, o adversário da humanidade, o principal, estará inoperante. Olha o que João escreve sobre Satanás no Apocalipse. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, versículos 2 e 3. Olha o destaque que eu coloquei aqui. Fechou e pôs um selo sobre ele para impedi-lo de enganar as nações. Durante 1000 anos, o espírito do engano estará aprisionado. O homem não estará sujeito a essa influência exterior.
estará sujeito somente à sua influência interior, que é a sua natureza caída, até falamos aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, queridos, os pecadores perecem, eu disse isso, por causa dos seus pecados, não porque são executados. Só existe a morte sumária dos pecadores em eventos pontuais. Por exemplo, no Armagedon, na guerra dos reis ímpios, dos soldados ímpios contra o exército de Cristo, eles morrerão na batalha, morrerão sumariamente na batalha de Gog e Magog, mas só em confronto direto. Fora isso, eles vão perecendo por conta dos seus pecados. Podemos pensar que foi mais ou menos igual à geração que saiu do Egito. Deus não matou aquela geração de rebeldes de uma vez só, não. Eles foram caindo durante os 40 anos no deserto, aos poucos, por causa das suas rebeliões. É a mesma coisa que acontece no reino milenar. Deus, queridos, não tem prazer na morte do ímpio. Pensar que Deus vai ficar matando os pecadores todos os dias está em desacordo com o pensamento das Escrituras. E essa questão de Deus não ter prazer na morte do ímpio é tão clara na Bíblia que eu coloquei 3 textos para a gente ler aqui, todos do profeta Ezequiel. Primeiro é esse aqui, Ezequiel 18, 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se de seus maus caminhos e viver? Esse é o primeiro texto. Olha o segundo texto. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. E finalmente, diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Percebe, queridos? Deus deixa muito claro, não tem prazer na morte do ímpio. Deus não é como aqueles deuses gregos lá, né, que ficavam lá no alto do Olimpo, jogando setas, né, punindo os homens. Não é assim que Deus opera. Deus opera enviando mensagens de salvação, mostrando caminhos, né, de redenção. E aqueles que vão se achegando a Deus obtêm essa salvação, sobrevivem às suas mazelas espirituais, à sua herança da natureza caída, e vão se aproximando, se aperfeiçoando do Senhor, até chegar o dia do arrebatamento. Ou, no caso aqui, do reino milenar, até chegar o momento, né, dos novos céus e da nova terra. Quem cai pelo caminho? Os pecadores. Aqueles que não se submetem a Deus vão morrer de diversas formas. Sabemos que tem pragas, males. Vimos que tem pragas até durante o reino milenar. Quem eles atingem? Somente quem não obedece a Deus, que vão então perecer por causa dos seus próprios pecados. Então, esse é outro ponto importante. E fechando então essa questão. Qualquer um pode ser salvo. Qualquer um pode sobreviver. No passado foi assim, no presente é assim, no reino milenar será assim. Como? Crendo em Cristo e obedecendo-o. Sabendo que somente Ele pode nos resgatar da maldição do pecado. Somente Ele. Eu quero terminar lendo 2 textos da Epístola de João, onde o apóstolo escreveu o seguinte. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados de todo o mundo. Ele foi isso no passado, ele é no presente, ele será no futuro, até o último dia de existência deste mundo. Ok, queridos? A função de Cristo como Redentor só cessará após, né, a consumação dos séculos que nós tivemos no reino de Deus. Aí isso tudo terminou. Até lá, em qualquer momento, em qualquer ocasião, o homem pode se salvar? Pode. Como? Apegando-se a Cristo. Ele nos resgata da maldição do pecado, Ele nos transforma, Ele nos faz a imagem de Deus, né, novamente, restaura o nosso espírito e nós podemos ter acesso e viver diante do Senhor, mesmo com as nossas mazelas, com os nossos pecados, se arrependendo deles diariamente, buscando a santificação.
Isso é muito importante. Né? Seguir a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Perfeitos? Não. Santificados? Sim. Justificados? Sim. Ok? Essa é a minha resposta, são as minhas considerações para a sua pergunta, Herculano. E eu espero que abençoe a sua vida aí, e todos que estão nos acompanhando aqui no quadro Respostas do canal A Palavra Responde. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E tem perguntas? Manda para nós aqui, né? Nós vamos orar e vamos elaborar algo segundo a Palavra de Deus, segundo o Espírito Santo colocar em nossos corações e mandar para vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tem recadinhos aí, não esqueça de dar uma olhada. Dia 29 é dia de jejum nacional. Falei, repito, não olhe para quem convocou, olhe para o Deus, né, que precisa que nós clamemos pelo nosso país, que tem colocado isso no coração de todos nós, tá bom? Então, orando pelo nosso país, orando aí para essa pandemia e vamos em frente. Tchau, tchau.